Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma leitura. A leitura de hoje é o livro de Mateus 10. Conto com seu like, conto com seu compartilhar, compartilhe nas redes sociais, mande para um amigo que precisa ler a Bíblia e não sabe por onde começar. Comece por aqui e aqui em cima você está vendo uns quadrinhos que os outros vídeos vão estar passando aqui. Você pode estar assistindo os outros vídeos também. E vamos ler hoje Mateus 10, amém? Lembrando que você tem que ler e você tem o Espírito Santo. Você não é obrigado a concordar com as minhas opiniões a respeito do texto. Mas você tem que ler o texto, tem que pedir para o Espírito Santo tirar as suas dúvidas, amém? Porque o Espírito Santo é o maior teólogo. E, claro, peça para o seu pastor tirar dúvidas, peça para o seu líder também. Amém? Minha intenção aqui não é criar uma verdade minha, não. É você ler e você criar baseado na verdade da Bíblia. Amém? Então vamos lá. Mateus 10, 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Ou seja, quem traiu Jesus foi Judas, mas esses aqui são os nomes dos 12 discípulos, 12 apóstolos de Cristo. Amém? Apóstolos significa enviados, mas apóstolos aqui é porque eles foram comissionados por Jesus. Amém? É claro que a questão do apóstolo hoje é uma grande briga se existe ou não existe, eu não vou entrar nesse mérito. Se você tem dúvidas sobre isso, pergunte para o pastor da sua igreja. Amém? Eu não quero dar a minha opinião aqui sobre isso, porque eu creio que exista o apostolado, né? Mas eu não quero dar minha opinião particular sobre isso, porque eu quero que você mesmo pergunte para o seu pastor, sua liderança, amém? E tire suas conclusões. As instruções para os 12, versículo 5. Esses 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomei rumo aos gentios, nem entrei na cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Ou seja, Jesus manda eles ir primeiro para os judeus, amém? No caso aqui específico, ir para os judeus, pregar o evangelho para eles. Depois que o evangelho é pregado para os judeus, aí eles vão para os gentios, né? Principalmente através de Paulo. Olha só, versículo 8. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebeis, de graça dai. Muita gente usa esse de graças receber, de graças dai, para dizer que o evangelho é de graça e o pastor, a pessoa que cuida da igreja não tem que receber nada pelo evangelho. E não funciona bem assim, tá? Eu sei que de graça receber, de graça dar é a mensagem, mas se você é pastor de uma igreja, ou você tem um pastor na sua igreja, você deve ofertar naquela igreja, amém? Você deve estar sempre contribuindo naquela igreja para aquele pastor ser sustentado pelaquela igreja. A igreja deve sustentar o pastor deve viver só da palavra e a igreja deve sustentar ele. E não quer dizer que porque de graça recebeste, de graça dai, que quando eu faço parte de uma comunidade local, eu não deva contribuir com aquele local e ofertar naquele local, né? Então, amém? Só porque tem muita gente que coloca esse texto para dizer que eu não tenho que sustentar a igreja porque o evangelho é de graça. Não funciona bem assim. O evangelho é de graça, mas se você faz parte de uma igreja saudável, oferte lá, tá? Contribua com aquele local, porque eu tenho certeza que isso é bênção para a sua vida e é bênção para a vida daqueles que estão cuidando de ti. Amém? Versículo 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Essa frase, digno é o trabalhador do seu alimento, ela está tanto em 1 Coríntios 9,14, que fala sobre o sustento dos obreiros da palavra e pastores, enfim, quanto de 1 Timóteo 5,18. Se você for ler, também fala sobre isso. Então, aquilo que eu acabei de falar, você faz parte de uma comunidade local, você tem o direito e o dever de sustentar aquelas pessoas ali. Amém? O dízimo, a oferta ali, enfim, não sei como que a sua igreja oferta, mas ela deve ser tanto para os pobres, mas também deve ser aqui
para sustentar aqueles que vivem no evangelho, tá? Ó, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ele, em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai que neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrares em casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Esse texto aqui, essa parte aqui, ó, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós a vossa paz. Ou seja, quando você entra num lugar para pregar o evangelho, até é muito bom, não é que é uma regra literal, mas dê a paz do Senhor para as pessoas, né? Talvez até, eu acho que o literal é realmente dar a paz do Senhor onde você for. Amém? Quando você vai levar a palavra, quando você vai entrar numa comunidade, você vai sair de um lugar, dê a paz do Senhor. O texto diz sobre isso. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não a for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Essa coisa de sacudir o pó acontece lá em Atos 13, versículo 51. O que isso quer dizer, sacudir o pó? Quer dizer que tem gente que não aceita, né? E aí o que eles faziam? Eles sacudiam o pó das sandálias deles, né? E aqui, ó, em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, Deus tem uma forma de trazer a misericórdia, que é através do evangelho. Nós somos todos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus. Mas por intermédio de Jesus Cristo nós temos nossos pecados perdoados e livre acesso ao Pai. Se a gente se arrepende, a gente tem um livre acesso ao Pai, tá tudo certo. Mas Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que daqueles que não aceitarem o evangelho. Então é isso que a gente entende aqui, né, do versículo 15 aqui. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos, e a ele e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Aqui, do versículo 16 até o versículo 19, fala sobre a questão de eles indo levar o evangelho e serem acusados. Fala como que a gente deve ser. Fala aqui que a gente deve ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. E deve cuidar com os homens, né? Deve ter sabedoria a falar com os homens, né? E muitos ali foram entregues realmente aos tribunais. Inclusive, a gente tem um testemunho de Estevão, que foi apedrejado lá em Atos dos Apóstolos. E mais o Espírito Santo, como estava com ele deu as palavras certas para Estevão, para aquilo que Estevão deveria falar para os homens. Então a gente vê esses dois sentidos, essas duas questões. Primeiro, a questão de que, ó, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Ou seja, em todas as situações, sejam fáceis ou difíceis, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá sabedoria para lidar com as situações, para lidar com os problemas. Ó, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Ou seja, é o Espírito que testifica, é o Espírito que faz. A gente é só uma pessoa que é instrumento do Espírito Santo. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Isso aqui está falando muito do tempo, né, que a gente vê, e isso já acontece muito em lugares, em países perseguidos, em que um membro da família se converte, e aí o que acontece? A família da pessoa persegue a pessoa e inclusive entrega ela para as autoridades, para ser um mártir. Isso acontece muito em países perseguidos, como por exemplo a Coreia do Norte, né? Se você se converter lá e você confessar publicamente a sua fé em Jesus Cristo, você é morto. Tá? E infelizmente isso acontece lá, mas isso já aconteceu em várias partes do mundo, como por exemplo na época do Império Romano, quando o Império Romano era muito forte
e eles pegavam os cristãos e colocavam eles nos coliseus e acontecia todo tipo de situação, mas eles não tinham medo, porque o Espírito Santo de Deus estava com eles. E eles se entregavam, independente se iam morrer, eles estavam felizes, porque eles sabiam que o grande era o galardão deles lá na eternidade. Ó, sereis odiados por todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Mais detalhes sobre isso aqui a gente vê lá em Mateus 24, da escatologia de Jesus Cristo. Ó, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ou seja, o evangelho vai ser pregado no mundo todo, mas nem vão terminar tudo que tem para terminar até que venha o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem vai vir, e quando ele terminar, quando Jesus vier, ele vai terminar o trabalho que a gente começou. Ele começou o trabalho, deu o trabalho pra gente, de levar o evangelho, mas quando ele voltar e estabelecer o reino dele literal, porque agora o reino de Deus está dentro de nós, aí o trabalho vai ser completo. O trabalho de Cristo ele foi completo na cruz, a obra de Cristo é completa, mas a parte de restaurar todas as coisas ao Pai, isso vai ser completo quando ele voltar. Quando Jesus voltar e estabelecer o milênio de Cristo. Ou os estímulos. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebub ao dono da casa, quanto mais seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada que há encoberto ou nada há encoberto que não venha a ser revelado, nenhum culto que não venha a ser conhecido. Ou seja, isso aqui está falando muito do pecado. Então eu sempre procuro, e aqui eu falo de mim, confessar meu pecado para alguém, falar dos meus erros para alguém, falar das minhas fraquezas para alguém, para algum amigo, para meu discipulador, para um pastor, enfim, alguém para conversar isso. Por quê? Porque quando a gente confessa, a gente ganha misericórdia. Confessa e deixa, a gente ganha misericórdia. Mas quando a gente está nesse processo de reconhecer e confessar, a gente ganha força espiritual para vencer o nosso pecado e ser fortalecido. Amém? E tem aquela frase, né? Melhor confessar tentação do que confessar pecado. Amém? O que vos digo às escuras, dizei à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento do vosso Pai. E quando a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então a gente vê aqui, para a gente não ter mais, versículo 28, né? Os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Versículo 29 diz aqui que Deus cuida dos pardais e cuida da gente também, né? Versículo 28 e 29, né? Porque até os cabelos da nossa cabeça estão contados, versículo 30. Versículo 31 aqui não tem mais, pois valei mais do que muitos pardais, né? Versículo 32, que é todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Deus confessará ele, né? E todo aquele que negar Jesus diante dos homens, Deus também negará ele. Então a gente deve buscar Jesus e falar dele publicamente. Agora, claro que isso em um país perseguido, muito perseguido como a Coreia do Norte, é aquela coisa, você fala diante dos homens sobre Jesus e você é levado, acabou a sua vida. Só que eles têm uma experiência tão grande no que Jesus é para eles, que quando eles são perseguidos e quando acontecem as coisas, eles sabem para onde vão. Amém? Mas aquele que me negar, versículo 33, diante dos homens também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que ama mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Que, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, a gente tem que amar Jesus mais do que a gente ama a nossa família. Às vezes a nossa família não vai confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós deveremos perseverar na nossa fé em Jesus, amém? Nossa fé em Cristo. E quando fala aqui de não vir trazer paz, mas espada, Jesus fala no versículo 34,
Está falando da espada que é a palavra de Deus. Amém? Então, vai ter divisão por causa da palavra. Vai ter pessoas que não creem e pessoas que creem. E por causa disso vai ter divisão. Por quê? Porque a palavra de Deus ela traz confronto para o nosso coração e ela traz confronto para o nosso pecado. E eu não me coloco como melhor ou pior porque eu estou lendo isso aqui falando para você. Muito pelo contrário. Eu, dos pecadores, sou o maior deles. E eu mereço a ira de Deus, mas Jesus teve misericórdia de mim e morreu em meu lugar para que eu tivesse e seja achado digno com Ele. Amém? E você também, você é pecador que nem eu, nós somos pecadores, mas por causa de Jesus, por causa do que Ele fez naquela cruz, nós temos salvação. Amém? E os nossos pecados são perdoados se a gente se arrepender e crer nele. Amém? Versículo 40 e 41. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que façam com a gente. Porque de tudo que a gente fizer na terra que seja o bem, a gente vai receber galardão. Salvação a gente recebe em Cristo Jesus. Mas galardão a gente recebe pelas obras que a gente faz aqui nessa terra. Amém? E eu quero orar com você, para que a gente possa viver isso ainda mais. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse versículo, obrigado por esse capítulo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa viver coisas maravilhosas em Ti, Pai. E que eu e essa pessoa que está me assistindo aqui possa ler a Bíblia, praticar a Bíblia, entender a Bíblia. E ter misericórdia dos outros, assim como Deus teve misericórdia da nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo dia aí, em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu!